dia, boa tarde para quem está estudando à tarde, boa noite, bom café, boa madrugada e bom estudo para quem está aí ganhando o seu terceiro tempo, seu terceiro turno, fazendo valer os seus estudos para que mais na frente você tenha uma recompensa muito maior como engenheiro. Eu sou o professor Adriano Gomes de Matos e sigo aqui na disciplina de projeto de impermeabilização, onde agora a gente vai iniciar o nosso capítulo 6, que vai falar dos sistemas de impermeabilização. Esse capítulo é dividido em algumas partes, mas nessa primeira parte a gente vai falar essencialmente de várias classificações que existem dos sistemas de impermeabilização. Me siga no canal, professor Adriano Gomes de Matos. No canal você pode deixar lá o seu comentário, pode deixar a sua curtida, pode seguir o canal também. Você pode deixar a sua sugestão de vídeo, alguma coisa assim. Aqui você também tem disponibilizado o meu e-mail pessoal, você tem disponibilizado o meu celular, então eu tenho recebido contatos de gente de todo o país, profissionais e estudantes, tirando dúvida, e isso é muito interessante. Estou tentando preparar um material que seja o melhor material possível ao alcance de vocês aqui, para que a gente tenha uma boa qualidade e que a gente mantenha esse nosso conceito tão elevado do nosso curso de engenharia que nos orgulha tanto, tá bom? Então seguimos aqui com o capítulo Sistema de Impermeabilização, parte 1, e nessa parte a gente realmente vai trabalhar alguns conceitos que são muito importantes, que são as classificações dos sistemas de impermeabilização, tá? Então nessa parte 1 a gente vai ver classificação dos sistemas de impermeabilização, deixando para apresentar de forma mais clara vários sistemas de impermeabilização a partir da parte 2, ok? Então vamos às nossas classificações. Olha só, esse slide aqui é o slide principal dessa apresentação. Ele diz o seguinte, ó, nos sistemas de impermeabilizações há classificações diversas quanto a diferentes aspectos. Então eu tenho classificações 1. Aí, como esse item aqui, deixa eu só voltar, como esse item é o item 6.1, para organizar eu coloquei assim, 6.1.1, tá? Então vai aparecer nos próximos slides a numeração indicando em qual classificação que eu estou, tá? Então 6.1.1 é a classificação quanto ao material impermeabilizante que eu estou utilizando, tá? Eu tenho uma segunda classificação, 6.1.2, que é quanto à flexibilidade dos sistemas. Esse você já sabe, rígidos e flexíveis, tá? Eu tenho uma terceira classificação quanto ao local de fabricação. Uma quarta classificação quanto à solicitação dos sistemas. Uma quinta, 6.1.5, quanto à exposição ao intemperismo. E, por fim, quanto à aderência do sistema. Ok? Então, nessa aula, nós vamos realizar essas 6 classificações. Vamos comigo. Primeira classificação, 6.1.1. quanto ao material impermeabilizante, tá? Essa daqui, na verdade, vocês já viram nas primeiras aulas, tá? Só que a gente, na verdade, vocês já viram. Agora, no capítulo 5, a gente já reviu isso daí. A partir da hora que eu disse, ó, lembra que eu tenho lá os materiais cimentícios, os materiais asfálticos e os materiais poliméricos? Então, é essa classificação aqui. Agora, olha só, relembrando, a gente já colocou isso no slide lá atrás, que quando a gente falou da NBR 9575, projeto de impermeabilização, a gente apresentou com outra moldura, mas a gente apresentou essa mesma caracterização aqui, ó. Eu tenho os cimentícios, os asfálticos e os poliméricos. No capítulo 5, primeiro a gente viu os asfálticos, depois os poliméricos e por fim a gente viu os cimentícios, porque os cimentícios precisavam também da adição de vários polímeros. Então, pedagogicamente, eu tinha que falar desse daqui primeiro, tá? Mas bem, eu tenho uma tabelinha aqui, onde eu quero mostrar para vocês os cimentícios que aparecem na norma. Isso daqui, pessoal, é retirado da norma do jeito que está lá, da NBR 9575 de 2010, tá? Então vejam lá, eu tenho argamassa com aditivo impermeabilizante, tá? Eu tenho argamassa modificada com polímero, argamassa polimérica e cimento modificado com polímero. Então eu tenho essas 4 classificações aí, tá? Eu tenho, se for um material asfáltico, a membrana de asfalto modificada, sem adição de polímero. Eu tenho a membrana asfáltica de asfalto elastomérico, a membrana de emulsão asfáltica, a membrana de asfalto elastomérico em solução e a manta asfáltica. Então veja que é muita coisa. Todos esses aqui são sistemas de impermeabilização previstos na norma NBR 9575 de projeto de impermeabilização.
tá? Então, isso daqui é o que vem realmente a sedimentar o conhecimento que você aprendeu no capítulo 5 sobre materiais impermeabilizantes, tá? Veja, então só aqui eu já tenho uma variedade em 4. E que, na verdade, dependendo do polímero que eu uso, cada um desses tem uma variedade muito grande também em função da diferença dos polímeros, tá? Nos asfálticos eu tenho 5 aqui também. Eu tenho 4 membranas asfálticas, eu tenho um manto asfáltico, que inclusive é muito utilizado, tá? Bom, mas quando eu chego nos poliméricos, aí ó, fiz questão de mostrar isso aqui. São 15 itens aqui. Eu não vou ler todos, mas eu vou ver só alguns aqui de importância grande. O SBS, que eu tinha citado, mas não tinha definido, né? A membrana elastomérica de estileno, butadieno, estireno, que é dieno junto, por isso que eu tive dificuldade de ler, tá? Que é essa sigla em inglês, estireno, butadieno, estireno, né? Não é com E, com S. Aí tem o SBR, que ao invés de ser estireno no final, é Ruber no final. Aí tem a membrana de poliuretano, né? Que é a PU, de poliureia, de poliuretano modificado com asfalto, a membrana de polímero acrílico com sem cimento, a membrana acrílica para impermeabilização, a epóxica, né, epóxico-epoxídica, tá? EVA, que é a manta de acetato de etilvinila, o EVA, aquele material que usa para fazer tatame, né, de arte marcial, o PVC, o PEAD, o EPDM e o IIR, que é a manta elastomérica de poliisobutileno isopreno, tá? Então, você tem aí uma quantidade muito grande de sistemas de impermeabilização poliméricos. Então, se você for analisar aqui você tem 15, voltando para cá, você tem mais 5 aqui faz 20, com mais 4 aqui já faz 24 sistemas de impermeabilização. Todos eles previstos na norma, tá? Então, toda a mistura que se faz hoje para fazer sistemas de impermeabilização está prevista nessa norma aqui, tá? Então, passando aqui um pouquinho, essa foi a classificação quanto aos materiais, aí a gente entra na classificação quanto à flexibilidade dos sistemas, tá? Vejam, essa aula, parte 1, é uma aula só de introdução à classificação. A gente vai mergulhar naqueles sistemas nas próximas partes, nas próximas aulas, ok? Bom, então quanto à flexibilidade, os sistemas são rígidos e flexíveis, o que a gente já sabe. Olha que legal que eu coloquei nesse slide para vocês, ó. Rígidos não suportam nenhuma movimentação da estrutura ou suportam, mas suportam pouca movimentação da estrutura, pequena movimentação da estrutura, tá? Por isso, são utilizados em estruturas não sujeitas à fissuração ou grandes deformações. A gente já sabia que o sistema rígido era assim. Devem ser utilizados somente em áreas com pouca ou nenhuma movimentação estrutural. A gente também já sabe disso, subsolo, cortinas, tá? Reservatórios inferiores, piscinas enterradas e assim por diante. E os flexíveis possuem uma capacidade de tensão, deformação elástica, né? Então, possui a capacidade de se alongar em função da exigência da movimentação estrutural, podem absorver essa fissuração sem romper. Isso aqui é o importante, tá? Desde que adequadamente especificados para tal, tá? Então, também tem que tomar cuidado com isso. Para que os sistemas sejam caracterizados como flexíveis, devem ser submetidos a ensaio específico. Mas o fabricante já faz isso para você, você não tem que fazer esse ensaio, tá? Bom, podem ser sem reforços ou reforçados, com materiais existentes à tração, como é o caso da fibra de poliéster, da fibra de nylon que a gente coloca na manta asfáltica, por exemplo. Isso daí é um material reforçado, tá? Bom, agora olha essa imagem que interessante, ó. Eu tenho aqui a exposição a sol, a chuva, aos intemperismos, né? E eu tenho aqui de vermelho, caracterizando de vermelho a impermeabilização flexível e de azul a caracterização da impermeabilização rígida. Note que a impermeabilização rígida é feita no reservatório inferior, né? Então aqui eu tenho um reservatório inferior, poderia também ser uma piscina, né? Enterrada aqui, tá? Vejam que nas fundações, na minha viga baldrame, eu uso aí a impermeabilização
rígida. Veja que nas alvenarias aí eu posso usar a impermeabilização rígida. Agora, isso partindo do princípio de que você fez os ensaios do solo, de que você compactou direitinho, fez a fundação adequada para aquele solo, ou seja, que você não vai ter aí nenhum recalque diferencial. Porque se você coloca uma impermeabilização rígida numa alvenaria, como por exemplo para evitar a umidade ascendente, e ocorre um recalque diferencial, e esse recalque diferencial provoca uma fissura, normalmente é de 45 graus, ou paralela ao solo, numa certa altura, você vai perceber claramente que naquele ponto você danificou a impermeabilização. Ali você vai começar a ter a umidade. Tá? Então, no piso frio, no piso interno também, nos arremates das alvenarias internas também. Então, para essas partes eu realmente posso utilizar a impermeabilização rígida. Mas, para reservatório superior, porque esse reservatório de concreto, obviamente, esse reservatório ele está exposto muito e diariamente ao sol, então ao intemperismo, à dilatação térmica, laje de cobertura também precisa de sistema flexível e outros materiais, outras partes da casa também, tá? A depender do seu critério como engenheiro projetista de impermeabilização. Então essa imagem ela fala muito, é muito interessante essa imagem, tá? Bom, ainda quanto à flexibilidade, os sistemas rígidos eles podem se apresentar assim, concreto impermeável, são os principais, argamassa impermeável, cimentos poliméricos e cimentos cristalizantes. Esses são, então eu já estou pegando tudo que eu apresentei lá no capítulo 5 e organizando de uma forma e de outra dentro de cada classificação para que você entenda melhor a separação dos materiais que você aprendeu no capítulo 5. Então veja, concreto impermeável, argamassa impermeável, concretos poliméricos e cristalizantes, faltou o L aqui, tá? Depois eu coloco. São sistemas rígidos. Então, concreto impermeável. Impermeável como? Com aditivos impermeabilizantes, tá? Sem aditivos também tem concretos impermeáveis, tá? Agora, argamassa impermeável, argamassa com hidrofugantes, argamassa hidrofugante, ou argamassa com hidrófugos, tanto faz, tá? Argamassas poliméricas aditivadas com polímeros e não com hidrófugos, também são argamassas impermeáveis. Nos cimentos poliméricos, cimentos impermeabilizantes e polímeros, cimentos impermeabilizantes e líquidos seladores, tá? Bloqueadores hidráulicos, e aí vai. Vejam, eu tenho aqui uma aplicação de cimento cristalizante que vai agir daquela forma como eu falei, né? Selando os poros através de quê? Da colmatação, lembram? Então é assim que você aplica o cimento impermeabilizante, ó, ele vai realizar uma selagem dos poros. Bom, eu aqui pertinho de mim, a alguns metros, eu tenho uma churrasqueira na minha casa, eu gosto de usar, eu gosto de receber um outro parente, um irmão, um pai, um sogro, um amigo, para a gente tomar aqui uma geladinha e fazer uma carninha, né? E uma das coisas que se faz quando faz o churrasco é a selagem da carne. É um dos primeiros pontos. E o que é a selagem da carne? É você garantir que a parte externa da carne, em cima e embaixo, esteja bem assadinha já, que tenha recebido calor, e que o sal que você vai colocar vai provocar essa selagem para evitar a perda de água da carne, para evitar a desidratação e que você coma aquela carne seca. Então a carne de churrasco ela tem que estar sequinha por fora, mas ela tem que estar suculenta por dentro, né? Então aquele sangue que não é sangue, que o pessoal sabe, a carne sangrando, ela tem que tirar. Na hora que você bate o espeto na churrasqueira para tirar o sal, tirou a selagem, o que acontece? Pinga, né? Desidrata. Então isso não é para acontecer, é para sangrar quando for, é para tirar a água só quando for para servir. Tá? Então aqui é a mesma coisa, a ideia da selagem é a ideia da colmatação dos poros. Quem faz na carne é o sal, mas quem faz aqui é o cimento cristalizante. Tá? E eu tenho também as argamassas poliméricas, que são argamassas, então são aplicadas como qualquer massa de cimento, como qualquer argamassa. Tá? Então aqui é um revestimento que é impermeável, diferente desse, esse revestimento não é impermeável. Eu apliquei um cimento cristalizante, que é uma forma de selador, uma forma de selante que vai provocar ali a colmatação. Tá? São sistemas rígidos. Bom, sistemas rígidos ainda. Nas impermeabilizações rígidas,
A camada estanque é aplicada diretamente sobre a base e geralmente sem outras camadas complementares. Então eu não preciso um berço de amortecimento ou nada assim. Sobre a base, sobre a estrutura em si, né, que foi concretada, eu já faço, por exemplo, a minha argamassa cristalizante, na verdade a minha argamassa impermeável, hidrofugante, alguma coisa assim, tá? Conforme essa foto está mostrando aqui para vocês, ok? Bom, ainda com relação aos flexíveis, a flexibilidade, mas agora falando dos sistemas flexíveis, o que é que eu tenho aí de principal no meu sistema? As membranas moldadas em loco e as mantas que são pré-fabricadas, tá? Então, eu vou ter aí, ó, membranas moldadas em loco, asfálticas. Então eu tenho a quente, com uma membrana de asfalto oxidado, tá? Eu tenho a frio, com uma emulsão asfáltica, tá? Eu tenho solução asfáltica modificada por polímeros. As poliméricas, eu tenho as elastoméricas, né, o Prene e Palon, tá? As acrílicas, sem ou com adição de cimentos, materiais acrílicos, tá? Esse material acrílico pode ser incorporado ao cimento ou não, tá? Bom, e as mantas pré-fabricadas, aí eu tenho as asfálticas, as estruturadas, que vêm com aquele reforço, né? A telazinha, a camada de poliéster ou de nylon, tá? Ou as não estruturadas, elas não resistem muito à tração não, tá? As poliméricas, tem as elastoméricas, as butílicas, né? Butil, EPDM, Ipalon, e as plásticas, PVC, PEAD, tá? São materiais, são bases diferentes, pessoal. Base elastomérica é diferente da base plástica, né? Então é o principal que você tem aí dentro do que a gente já viu. Vejam que a gente já está colocando cada material no seu canto aqui, para quando a gente for apresentar os sistemas que a gente tem um a um, você já saber se se trata de manta, se se trata de membrana, se se trata de sistema rígido, se se trata de sistema flexível. Então aqui a gente realmente já está solidificando o nosso conteúdo, juntando, organizando, montando as peças do quebra-cabeça e formando uma imagem bem nítida do que é o material impermeabilizante e do que é o sistema de impermeabilização, tá? Bom, terceira classificação é quanto ao local de fabricação. Ora, pode ser moldada no local, moldada em loco, são as membranas, né? Ou pode ser pré-fabricada, são as mantas. Então aqui eu tenho, ó, são obtidas pela aplicação de diversas camadas, formando um sistema monolítico e sem emendas, diversas demãos. Essas diversas camadas são diversas demãos, intercaladas ou não com outros materiais, como por exemplo um chapisco, tá? Mas eu tenho demãos de material ali, são as membranas, tá? Os produtos aqui utilizados recebem o nome de membrana e existem sistemas que são aplicados a quente e a frio, como a gente já sabe também, tá? Já as pré-fabricadas, que são as mantas, são chamadas de mantas, são produtos prontos de fábrica, necessitando de soldagem ou colagem entre elas, com processos indicados pelos fabricantes. A quente com maçarico, a quente por emulsão asfáltica, a frio, tá? O processo de colagem no substrato pode ser, acabei de falar, né? A frio, a quente ou com maçarico a gás, também. Bom, e aí eu coloquei o seguinte, ó, acho que aqui vai aparecer, vamos colocar o de fabricação, não, vamos voltar para cá. Sistemas moldados no local e pré-fabricados. Então eu coloquei algumas características deles, tá? Vamos direitinho, vamos devagarinho para a gente absorver. Pré-fabricados. Pré-fabricado é manta. Moldados no local, membrana. Manta, espessura definida e controlada. Você já compra com aquela espessura. Você encontra manta de 0,4 mm, de 0,8 mm e diversas outras espessuras, tá? Quando ela é membrana, a espessura varia, tá? Varia com o quê? Aí você tem que ver com o fabricante o que é que ele exige de número de demãos, tá? Para garantir aquela impermeabilização. Quanto maior a impermeabilização que você quer dar, maior a espessura, tá? Pré-fabricada, aplicação normalmente em uma única camada. Se for membrana, aplicação em diversas camadas, que são as camadas superpostas, que são as demãos, tá? Pré-fabricada, maior velocidade de aplicação, porque eu vou só desenrolando a manta e colando lá, realmente a aplicação é bem mais rápida. E maior rendimento de mão de obra, você economiza na mão de obra, isso aí é interessante, tá?
No caso das membranas, eu tenho uma menor velocidade de aplicação e um maior custo de mão de obra. E você ainda pode incorrer em ter uma superfície que foi impermeabilizada de forma irregular. Você pode ter uma espessura maior, porque o controle é difícil, numa parte, e uma espessura menor na outra parte. Às vezes você tem um caimento ali que vai provocar esse tipo de problema, tá? Maior nas mantas, maior facilidade de controle da aplicação, que é o que eu acabei de falar. Nas membranas, uma maior dificuldade no controle, tá? Você não controla, inclusive, muito bem aqui o rendimento, a quantidade de material que você está utilizando. Então aqui você pode ter desperdício, você pode ter perda aqui, tá? No caso das mantas, uma maior dificuldade em áreas com muitas interferências. Essa é uma desvantagem muito grande das mantas. Isso vai aumentar a tua mão de obra, vai aumentar o tempo de serviço, vai aumentar o nível de detalhamento e vai exigir muito do projetista de impermeabilização, inclusive. Então é um aspecto que fala um pouco contra a manta também. No caso das membranas, uma maior facilidade de aplicação em áreas que têm muita interferência, né? Porque você vai passando ali com o rolo, você vai passando com o pincel, você vai passando com o próprio rolo, né? Você vai circulando áreas circulares, você vai arrodeando por cantos, vai contornando cantos, né? Arrodeando, para quem não é do Nordeste, para quem não é cearense é difícil entender, mas é contornar, tá? Bom, então você tem essas diferenças aí entre as mantas e as membranas, tá? Uma quarta classificação é quanto à solicitação. Olha só, isso daqui a gente já viu, tá? E a gente já viu mais de uma vez. A gente viu num slide lá atrás e depois a gente colocou aquele slide dizendo assim, você lembra, tá? Vocês vão ver agora. A NBR 9574, ela diz que a água ela pode apresentar, ela pode solicitar a impermeabilização de 4 formas diferentes. Inclusive isso aqui está no sumário da norma, tá? Quais são as formas? A água de percolação, a água de condensação, que é o que ocorre no box do banheiro, por exemplo, de água quente, né? A umidade do solo, é o caso da umidade ascendente, e a pressão unilateral e bilateral, tá? Então aqui eu explico, ó, água de percolação, a água que atua sobre as superfícies, que escorre, é água da chuva, escorre na alvenaria, por exemplo, não exercendo pressão hidrostática superior a 1 kPa. A grosso modo, é a água que escorre, mas que não tem uma pressão de fora para dentro, tá? Mas eu também preciso me proteger contra esse tipo de incidência, esse tipo de solicitação, tá? Um outro tipo de solicitação é a água de condensação. É a água com origem na condensação do vapor da água presente no ambiente sobre a superfície de um elemento constitutivo desse ambiente. Então, essa é uma outra forma. A água da umidade do solo é a água existente no solo, que vai subir por capilaridade, né? Ou seja, é a umidade ascendente, tá? E a quarta, que é a pressão unilateral e bilateral, a água, aí aqui eu tenho 2 definições. A água sob pressão negativa, que é aquela água do lençol, do lado de fora da piscina, lembra? Água confinada ou não, exercendo pressão hidrostática superior, ou seja, você tem uma camada da água, né? Uma altura líquida, e essa altura líquida é o que vai conferir a pressão hidrostática superior a 1 kPa de forma inversa à impermeabilização, ou seja, de fora para dentro, tá? Se for o caso de uma piscina. Enquanto que a água sob pressão positiva, a água confinada ou não, exercendo pressão hidrostática superior a 1 kPa de forma direta na impermeabilização. Olha o que é que eu tenho aqui, pressão hidrostática, tudo isso aqui vai falar da pressão positiva e da negativa. Então, eu tenho aqui, ó, aqui a área interna, aqui a área externa, a piscina está aqui, a água da piscina está aqui, a área interna desse lado, verde, a área externa. Então, se eu tenho um lençol freático aqui, a pressão que esse lençol freático exerce é a pressão negativa, tá? Então, eu tenho aqui, eu acho que eu repeti a figura, a pressão negativa, e quando eu tenho a piscina aqui, a área interna, aqui é a pressão positiva, tá? E aqui do lado de fora, ao redor, é a pressão negativa. Acho que eu repeti a imagem, tá? Bom, lembra desse slide? Nesse slide eu falo, ó, imposta pela percolação, umidade do solo, né? Aí eu falo também, ó, da pressão unilateral e da pressão bilateral. Isso aqui estava lá no capítulo 2, no capítulo de projetos de impermeabilização. Slides 14
a 17. Então eu só relembrei esse slide aqui para que você visse que a gente já viu isso daqui, tá? São as solicitações. E aí eu tenho uma quinta e penúltima classificação, que é a classificação quanto à exposição ao intemperismo. Pode ser de três formas. Pode ser de três formas. Veja, resistentes, autoprotegidos ou pós-protegidos. Essa aqui também é muito importante, tá? Vamos ver isso aqui para a gente entender melhor do que se trata. Vamos lá. O que é um sistema de impermeabilização resistente? Ó? Não possuem camada de autoproteção incorporada e não recebem camadas sobrepostas, como por exemplo, camada separadora, amortecimento, camada drenante, isolamento térmico, proteção mecânica primária, proteção mecânica final definitiva. Não recebe. Obviamente, pessoal, esse tipo de sistema resistente que não possui camada de autoproteção incorporada e não recebe, é porque no local onde você aplica não vai haver necessidade de proteção. Ok? Então você não precisa colocar, por exemplo, um contrapiso, porque não há necessidade. Então ela não tem autoproteção e não precisa colocar autoproteção, tá? Autoprotegidos possuem um camada de autoproteção incorporada, podendo ser, por exemplo, um termorefletivo em lâmina de alumínio ou em material granular incorporado, tá? Não aceita trânsito, a não ser um trânsito eventual. Olha, quer um exemplo de camada autoprotegida? Ela possui camada de autoproteção incorporada. A gente vai mostrar fotos aqui das três, tá? Não vou antecipar não, que no próximo slide eu mostro. E após protegida, recebem camadas sobrepostas, uma proteção mecânica, um isolamento térmico, um isolamento acústico, por exemplo, tá? Amortecimento, camada drenante, por aí vai. Essas são as pós-protegidas, tá? Então veja, não sei se eu coloquei nomes aqui, os nomes ficaram com efeitos, eu vou colocar todas elas. Aqui tinha um nomezinho aqui também, deixa eu ver se saindo do modo de apresentação se dá para ver. Ah, não tinha, então vamos colocar um modo de apresentação. Pronto, vou colocar os nomes aqui. Resistente, autoprotegido, pós-protegido, certo? Se eu vier para o resistente aqui, note que eu tenho uma camada, isso aqui é o que o pessoal chama de manta líquida, né? Que na verdade não existe manta líquida, é uma membrana, tá? Ela é dessa cor mesmo, é um cinza claro, quase branco, fica inclusive um acabamento bonito na sua laje de cobertura, no seu telhado, tá? Ela pede que você não transite. Obviamente, você subir na laje de cobertura para dar alguma manutenção lá em cima, ok, né? Mas é um trânsito bem eventual. Mas ela não precisa, ela não pode, inclusive, ser aplicado sobre ela uma proteção final, porque isso pode danificar a membrana. Então, ela não pede uma proteção final. Então, se eu voltar aqui no slide anterior, tá aqui, perdão, não possui camada de autoproteção incorporada e não recebe camada sobreposta. Ela não pede camada sobreposta. Ela tem que trabalhar sem uma camada de proteção sobre ela, tá? Bom, vamos para a autoprotegida. A autoprotegida, aqui eu tenho duas mantas, por exemplo, não sei se eu coloquei o nome, está aqui, manta de alumínio, tá? Ou manta aluminizada. Tem uma outra manta também que a gente chama de manta... o nome da manta é pela cor dela, é de um material, mas deu branco nela aqui, tá? Essa manta aqui, ela já é o acabamento, tá? Ela já é o acabamento. Agora, então, notem o seguinte, vou voltar para você ver aqui, ó. Possuem camada de autoproteção incorporada. Pode ser termorefletiva, essa lâmina de alumínio, essa manta de alumínio, a proteção dela é com relação à luz, né? Ela não absorve, então essa camada de alumínio por cima é a proteção da manta, ela é incorporada na própria manta. E ela visa proteger contra a dilatação, contra a absorção do calor, tá?
ela não aceita trânsito, a não ser um trânsito bem eventual para manutenção. Ela é para ficar lá sem trânsito, tá? Bom, então como você está vendo aqui, ó. Agora, nessas impermeabilizações aqui, você vai precisar colocar um revestimento, né? Então, isso daqui é quando você tem a que precisa ser pós-protegida. Ela precisa ser protegida por alguém além dela, que vai ser a camada de proteção mecânica, ok? Então, eu tenho essa classificação se o meu sistema é resistente, autoprotegido ou pós-protegido, tá? Bom, passando para a última classificação quanto à aderência. Essa é bem simples. Os sistemas são aderidos ao substrato, que eu já expliquei isso para vocês, na verdade, ou não aderidos ao substrato. Então, o sistema aderido ao substrato, a aderência pode ser feita com asfalto ou com maçarico, tá? A frio ou a quente, inclusive. Locais de aplicação: lajes externas, térreo, lajes de cobertura, jardins, varandas descobertas, piscinas, espelhos d'água, etc. Não aderidos ao substrato. Ó. Aqui tem uma crítica que se faz aqui, que é o seguinte: dentro da literatura e dentro dos profissionais que se encontram nos congressos, profissionais de impermeabilização, há uma crítica muito grande ao não aderido, porque você pode ter o não aderido, já mostrei para vocês, por exemplo, a manta de APDM, não aderida, de PEAD, que você tem uma dificuldade de identificar, porque não forma uma bolha, não forma ali um relevo irregular, de identificar onde é que está tendo infiltração. Tá? Então é o que está dizendo aqui, ó, os opositores desse sistema muitas vezes condenam esse sistema pela dificuldade em se localizar eventuais pontos de infiltração. Porém, olha só um argumento contrário a esse pensamento. Porém, as mantas no sistema aderido não são isentos de problemas no que diz respeito a identificar o local da infiltração. Realmente, na maioria das vezes, quando eu tenho um sistema coladinho, aderido, ó, quer ver um sistema muito conhecido que é aderido? A película que se coloca de vidro fumê no carro. Né? Quando você tem uma bolha, quando você tem uma placa descolante, você já vê uma bolha, você já vê o descolamento dela. Então é fácil você identificar. No caso das mantas, esse descolamento vai ocorrer pela infiltração, pela presença de água, né? Mas, realmente, na maioria das vezes, você percebe com mais facilidade. Mas não é garantia de que sempre vai ser assim. Olha esse pensamento. Porém, as mantas no sistema aderido não são isentas de problemas para se identificar o local da infiltração, tá? Pois, quando são aderidas a uma camada de argamassa regularizadora, geralmente não formam um corpo monolítico com a laje. A água, ela pode infiltrar entre a argamassa e o concreto, tá? E assim, do ponto de problema de estanqueidade, não coincide com o ponto de entrada da água. Então a água ela pode infiltrar para outro canto, permanecer e acumular ali, e você não perceber de onde que ela está indo para até chegar naquele local. Então é esse que pode ser o problema. Ainda assim, eu particularmente acho que tem aplicação para tudo. Quando você vai colocar uma lagoa, por exemplo, não faz sentido o sistema ser aderido, ele tem que ser não aderido. Mas em obras onde você tem a argamassa, eu seria conservador e colocaria um sistema aderido. Onde você tem argamassa, uma regularização, uma alvenaria, eu colocaria um sistema aderido, tá? Porque realmente você tem uma facilidade maior de perceber onde é que tem infiltração, tá? Bom, então, locais de aplicação, superfícies planas e que sofrem grandes deformações, tá? Bom, aqui eu tenho, pessoal, com relação à aderência, como que é o processo de colagem. Aqui é o que eu falei no lagoa, por exemplo, esse sistema não é aderido, ele é não aderido, tá? Não sei se eu coloquei nomes aqui para eles, coloquei, ó. Manta aderida, manta asfáltica flutuante, ou seja, não aderida. Essa também é uma manta não aderida. Eu coloquei os materiais aqui do lado, deixa eu colocar os... Não coloquei os quatro. Então, com maçarico, aderida com maçarico, e aderida com a emulsão asfáltica quente, tá? E aqui ela vai ser colada só nas extremidades, tá? Bom, então nós temos aí exemplos, vários exemplos de mantas que eu coloco de forma aderida e de mantas que eu coloco de forma não aderida, tá? Com isso a gente encerra essa primeira parte do capítulo 6. Não sei se vocês notaram, eu estou com a mesma roupa do capítulo 5, parte 3 e parte 4. Gravei os 3 vídeos, encerro por aqui. Deixo para vocês aí um bom almoço, bons estudos, salve a